Olá, boa tarde a todos, graça e paz de Jesus ao seu coração. Anuncio aqui que essa será a última mensagem gravada nesse ano de 2020. Um ano marcado por lutas intensas, por sofrimentos, mortes causadas pela pandemia do Covid-19. Mas a palavra de Deus, ela nos traz uma palavra de esperança nessa tarde. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E essa mensagem foi anunciada cerca de 700 anos antes do nascimento do Messias, o ungido de Deus, o seu filho. E essa mensagem foi anunciada através do profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 9, versos 1 ao 7. Eu quero fazer a leitura para vocês. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon, de Náftali, será humilhada, mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhe pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Isaías, como eu disse, é conhecido pelos estudiosos da Bíblia como profeta messiânico ou evangelista do Antigo Testamento. Isso faz referência às suas profecias que apontavam para o Filho de Deus. Também é importante lembrar que nesse contexto de Isaías e das suas profecias, os israelitas viviam um dos momentos mais tristes da história. Por causa do seu coração duro e da sua rebeldia, a nação estava dividida em dois reinos. A nação também nesse momento vivenciava uma decadência moral e espiritual muito triste. Logo no início do livro, observamos Deus fazendo uma denúncia ao seu povo. E Deus inclui nessa denúncia como testemunho os céus e a terra. Olha o que o Senhor chegou a declarar. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Ao longo da história e do desenvolvimento da nação israelita, Deus levantou juízes, reis e profetas para corrigir o seu povo e principalmente para trazê-los de volta para a sua presença e para os seus caminhos. Mas o que nós encontramos nos relatos bíblicos, infelizmente, é que não só o povo, mas os próprios líderes da nação se corromperam e por isso enganaram o povo e os fizeram desviar do caminho do Senhor. A própria nação matou os seus profetas. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 37, faz referência a isso, quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados.
Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eu também quero trazer à tona aqui nesse momento um período importante entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo. Esse período é chamado de período do silêncio ou período intertestamentário, que durou cerca de 400 anos. Justamente por não termos relatos ou narrativas bíblicas escritas da continuação da história, isso não significa, por exemplo, que devemos considerar esse período da história do mundo como insignificante. Pelo contrário, Deus, que é o Senhor da história, estava preparando o mundo para receber um menino, o seu filho, Jesus, que inauguraria a plenitude dos tempos. As boas novas de grande alegria, como anunciou o anjo que apareceu aos pastores que estavam próximos a Belém, cuidando dos seus rebanhos. O próprio Deus encarnado, à semelhança dos homens, fazendo uma referência à sua natureza carnal, um menino nos nasceu. Essa é a mensagem do profeta Isaías. Um menino que mudaria o rumo da história dos homens para sempre. Isaías faz uma descrição do seu governo nesse texto que nós lemos, a partir de 4 nomes ou 4 títulos que ele receberia: Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Esses nomes representariam a natureza desse governo exercido pelo Messias, enviado por Deus. Maravilhoso Conselheiro, fazendo uma referência aos seus conselhos, ele atuaria em conformidade com a sabedoria e com a vontade divina. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 38, Jesus respondendo a uma multidão que o procurava, porque comeram os pães que ele multiplicou e ficou satisfeita. Ele disse assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Deus poderoso é uma declaração da natureza divina desse Messias que viria, e que já veio, e que já cumpriu a promessa. Pai eterno, que cuida dos seus filhos para sempre, por toda a eternidade. E príncipe da paz, ou seja, é o líder que promove a paz entre os seus liderados, e não a escravidão, como o povo tanto do Antigo Testamento, também como os judeus do Novo Testamento vivenciaram. E no versículo 7 do capítulo 9 de Isaías, ele afirma que o seu governo e a sua paz jamais terão fim, e que as bases do seu governo serão a verdade e a justiça. Fazendo uma correlação aqui com o texto registrado por Lucas, no capítulo 4 do seu Evangelho, nós podemos destacar o seguinte: primeiro, que o menino nasceu para pregar boas novas aos pobres, para acolher os marginalizados e os enfermos de corpo e de alma. O menino nasceu para proclamar liberdade aos presos, liberdade no sentido pleno, espírito, alma e corpo. O menino nasceu para dar vista aos cegos, tanto a cegueira no sentido físico como a cegueira espiritual. O menino nasceu para libertar os oprimidos. O menino nos nasceu para nos dar vida plena, vida em abundância. O menino nasceu, cumpriu-se a Escritura. É o que Lucas registra no capítulo 4. E eu quero então, a partir dessa maravilhosa notícia e profecia, encerrar dizendo que o nascimento de Jesus confirma a veracidade e a fidelidade das Escrituras. E também traz consigo benefícios que podem ser desfrutados por todos os que nele creem. O nascimento de Jesus confirma também o zelo e o amor de Deus por todos os homens. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, como eu mencionei aqui, a partir dos versos 16 até o 20, encontramos ali o sermão inaugural de Jesus,
na sinagoga de Nazaré, onde ele havia sido criado. O assistente da sinagoga lhe entrega o livro do profeta Isaías. Ele abre e lê a passagem que estava escrito. Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Isso é maravilhoso. O tempo do favor do Senhor também é uma referência ao ano do jubileu, ali no livro de Levítico, no capítulo 25, quando as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos e a terra era devolvida aos seus proprietários originais. Jesus é a prova indiscutível do favor de Deus para os homens, do favor de Deus para você e para mim, e do favor de Deus para todos aqueles que nele creem. A questão que todos nós precisamos refletir ao encerrar essa mensagem é a seguinte: nós temos desfrutado desse favor, temos desfrutado já no tempo presente de todos os benefícios da obra de Cristo que foi consumada no Calvário, ou ainda vivemos oprimidos e aprisionados? Somos dispenseiros desse favor divino para todos os homens, ou insistimos em manter esse favor e os seus benefícios somente para nós? Precisamos lembrar, irmãos, que essa mensagem de esperança precisa ser não somente vivenciada por nós, como dispensada por nós a todos os homens, em todo tempo, até o retorno do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você seja um dispenseiro da graça de Deus, dessa maravilhosa mensagem que o profeta Isaías anunciou cerca de 700 anos e que já se cumpriu e que precisa cumprir na sua, na minha vida, e precisa atingir todos os homens em todo o tempo. E eu aproveito para encerrar deixando uma mensagem também de Feliz Natal para você, para sua família, um ótimo ano novo, marcado pela graça e pela proteção de Deus. Um forte abraço no seu coração. Deus te abençoe.